Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje na imunologia dessa parte que é a apreensão e processamento de material estranho, que são eventos essenciais para a gente conseguir desencadear a resposta adaptativa ou adquirida, aquela em que eu tenho memória, em que eu melhoro as respostas à medida que eu vou sendo reexposto aos mesmos antígenos. Mas antes de falar propriamente desses eventos, eu quero dar um pouquinho de contexto da resposta inata para a gente progredir para essa parte de processamento e apresentação de material estranho. Uma das perguntas que a gente pode fazer é por que o sistema imunológico tem que reconhecer rapidamente o invasor? Embora possa parecer natural que a resposta seja sim, para evitar uma doença, evitar uma infecção, a coisa fica mais clara e mais evidente quando a gente observa como que as bactérias, por exemplo, e eu poderia pegar um vírus também, eles se reproduzem numa taxa incrivelmente alta. Em geral, as bactérias se reproduzem por um mecanismo que a gente chama de fissão binária. Nesse mecanismo aí, uma única bactéria, ela vai duplicando todo o material interior dela e ela acaba dando origem a duas bactérias num certo período de tempo. Esse período de tempo em que uma bactéria dá origem a duas, a gente chama tempo de geração. E ele varia de uma bactéria para outra. Tem bactérias em que ele é bastante longo e tem bactérias em que ele é bem curto. De maneira muito geral, esse tempo ele é relativamente curto, 20, 30 minutos. Eu peguei aqui, só para a gente ter um exemplo, o tempo de geração da Escherichia coli, que é a bactéria mais estudada do mundo. Tá? Ele é de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, eu posso dizer que a população das bactérias, no caso da Escherichia coli, ela é duplicada. Então, se a gente for fazer aqui um esquema muito simples mostrando isso, eu tenho uma bactéria num tempo zero, que está em algum lugar, ela está num substrato bom, com nutriente e temperatura adequada, tensão de oxigênio adequada. 20 minutos depois, ela dá origem a duas bactérias. Mais 20 minutos, ou seja, 40 ao todo, 4. 60 minutos, 8. 80 minutos, 16. 100 minutos, 32. 2 horas depois eu vou ter 64 bactérias. Não parece muito, mas essa progressão que no início não parece tão assustadora, nos momentos seguintes ela começa a tomar um rumo diferente. Por quê? Em 4 horas eu já vou ter 5.000 bactérias. E em 10 horas eu vou ter mais de 1 bilhão de bactérias. Então, dá para se perceber que ou a gente reage bastante rápido, reconhece e elimina esses agentes muito rápido, ou em poucas horas eu vou ter tanta bactéria que vai ser muito difícil eu conseguir lidar com isso. Então, por isso que a gente desenvolveu um mecanismo de reconhecer e eliminar os agentes que é bastante rápido e que está baseado na resposta inata, num processo muito geral e muito importante que a gente chama de inflamação. Que a inflamação, o que ela faz basicamente? Ela acaba chamando células de defesa e também algumas substâncias antimicrobianas para combater o invasor naquele sítio de invasão. Tá? Isso também se dá quando você tem dano tecidual, porque quando eu tenho dano tecidual, isso pode ser indicativo de invasão microbiana. Então, nesse segundo caso, eu também tenho inflamação. Um exemplo ilustrativo desse segundo caso é quando a gente, por exemplo, bate o dedinho na quina de uma mesa, né? No pé de uma mesa. Ele vai inchar. A gente não teve ruptura de pele, né? A gente só teve um trauma mecânico sem invasão microbiana. Mas o fato de eu ter lesado tecidos libera uma série de substâncias ali que promovem inflamação. E aí o dedinho vai ficar inchado, além de doer muito. E aí agora a gente vai ver o seguinte, né? Um resumão. Quando eu tenho um micro-organismo invasor, o que eu tenho que fazer para reagir rapidamente? Eu tenho que reconhecer ele como estranho, que é uma coisa bem óbvia, mas muito importante. Eu tenho que eliminar rapidamente esse agente. E se eu quiser me preparar para o futuro, eu preciso processar esse agente para que eu possa criar memória imunológica.
e assim, numa segunda ou numa terceira exposição, eu eliminar ele ainda mais rápido, com mais eficiência ainda. O reconhecimento é um ponto bastante importante. Isso aí rendeu um prêmio Nobel para o sujeito que descobriu esses mecanismos. E eu tenho duas grandes vertentes aqui para reconhecer problemas. Uma é reconhecer moléculas estranhas que estão nos próprios patógenos. Tá? Esse é o mais evidente. Então, entrou uma bactéria, entrou um fungo, ele tem alguma molécula na sua parede que eu reconheço como estranho. E a outra vertente que eu já citei, aqui são sinais exógenos, porque eles estão vindo de fora, é o próprio agente invasor. E eu tenho sinais internos, que são quando eu tenho dano tecidual, porque sempre que eu tenho algum tipo de dano, é possível que esteja havendo uma invasão microbiana. Então, o organismo ele interpreta assim: teve dano, eu preciso inflamar aquele lugar para garantir que, se houver um invasor, ele vai ser destruído, e eu também preciso reparar aquele lugar, tirar as células mortas e refazer aquele tecido. Esses são os sinais que a gente chama de endógenos. Então, eles vêm das nossas próprias células. Essas duas grandes vertentes, a gente vai chamar, no primeiro caso, essas moléculas estranhas do micro-organismo de PAMPs, tá? Que é uma sigla que significa padrão molecular associado a patógenos. Tá? E aí tem o inglês aí, Pathogen Associated Molecular Pattern. Esses PAMPs aí são moléculas que são encontradas em vários micro-organismos diferentes. Né? Elas são encontradas em grande quantidade na superfície deles e elas costumam ser moléculas muito importantes para eles, de forma que eles não podem simplesmente abrir mão delas. E tampouco eles podem modificá-las, porque se eles pudessem facilmente modificá-las, os nossos receptores não iam servir para nada. Então, nós evoluímos para reconhecer algumas moléculas que não sofrem modificação, tá? E que, obviamente, também não são encontradas em células animais. Então, esse conjunto de características circunscreve o que são os PAMPs, tá? E aqui são alguns exemplos de PAMPs. Eu tenho aí o peptídeo glicano, que é uma molécula encontrada em bactérias, né, tanto gram-positiva quanto gram-negativa, o ácido lipoteicoico, que é encontrado em gram-positivo, o LPS, que é o lipopolissacáride, que é encontrado em bactérias gram-negativas, uma outra categoria chamada ácidos micólicos, que é encontrado em micobactérias, que são bactérias, por exemplo, nas quais eu tenho o grupo do agente da tuberculose, o agente da hanseníase e muitas outras. Eu tenho uma série de açúcares de parede de fungo, como mananas e beta-glucanas, e eu tenho também os ácidos nucleicos virais. Tá? Esses são exemplos de moléculas estranhas que a gente consegue reconhecer com receptores específicos. E esses PAMPs, eles têm que ser reconhecidos. Então, o PAMP é uma molécula estranha, eu tenho que ter o receptor para ele. E esse receptor, obviamente, está nas minhas células. E a gente chama esses receptores de PRRs, tá? Que são receptores de reconhecimento de padrão. Então, esses PRRs estão nas nossas células e eles reconhecem os PAMPs. E a gente tem esses receptores em vários tipos celulares. Porém, mais especialmente, embora não só, em macrófagos, células dendríticas e mastócitos, que são as chamadas células sentinelas, que estão em pontos específicos do organismo para, assim que houver uma invasão, elas darem conta de destruir ou de alertar o restante do organismo. E esses PRRs, eles estão em diversas localizações nessas células. Boa parte deles está nas membranas celulares, mas muitos estão no citoplasma dessas células aí, e alguns estão no interior de vesículas. E uma pequena parte está solúvel na corrente sanguínea, como a gente vai ver, ou seja, não está associado com uma célula, é uma molécula solta. E eu tenho diferentes tipos de PRRs. Eu tenho um grupo que chama tipo TOL, né,
que vem da sigla Toll-like receptor. Esse nome aí vem do seguinte: pesquisadores alemães descobriram em Drosophila uma molécula que eles nem estavam pesquisando propriamente imunologia, eles estavam pesquisando a embriologia da mosca. E quando eles descobriram essa molécula aí, eles falaram a palavra toll em alemão, que quer dizer ótimo, fantástico, né? Descobriram. E depois o pessoal veio a saber que essa molécula da mosca era muito parecida com esse tipo de receptor em animais, mamíferos, né? E aí o pessoal deu o nome de receptores tipo toll. E a sigla para isso é TLR, né? Que é receptor toll-like receptor, né? Receptor semelhante ao receptor toll que era encontrado na mosca drosófila. Essa é uma das categorias mais importantes que a gente vai ver, né? Existe uma outra que é chamada de RIG, também chamada de RLS, uma outra que é NRL e um último que é o CLR. Então tem um monte de siglas aí e os nomes abaixo são bem fáceis de lembrar, né? Mas o mais importante para nós, e é o que eu quero centrar aqui na aula hoje, são os receptores tipo TOL, os TLRs. Esses é que eu quero falar e são os mais importantes. Pelo fato de serem os mais importantes, eles são muito estudados, a gente descobriu que existem muitos receptores TLRs, não existe um receptor só. Então eu tenho de 1 a 13 receptores, sendo que de membrana eu tenho esses receptores aqui, tá? 1, 2, 4, 5, 6 e 11. E receptores intracelulares eu tenho esses aqui, 3, 7, 8, 9 e 10. Tá certo? E esses receptores tipo TOL, agora a gente vai enxergar melhor como eles funcionam. Vamos imaginar aqui uma bactéria que está na sua superfície com esses trapézios azuis aí, que são PAMPs. Então, são moléculas estranhas que eu consigo reconhecer. E eu tenho uma célula sentinela, por exemplo, um macrófago, que tem um TLR na sua membrana. Então, ele consegue reconhecer esse PAMP. E a partir desse reconhecimento, eu tenho uma tradução de sinal para essa célula, ela vai produzir uma série de citocinas. Essa palavra citocinas, o que ela significa? Tá? São proteínas que fazem uma regulação da atividade das células do sistema imunológico, principalmente no que diz respeito à comunicação intercelular, comunicação entre as células. Então, ela vai enviar um monte de citocinas que vão ter efeito em outras células do sistema imunológico. E aí vem um ponto interessante aqui da resposta. De acordo com o tipo de TLR que é estimulado, a gente viu que tem de 1 a 13, eu vou ter um certo padrão de citocinas, porque são muitas as citocinas, e esse padrão vai condicionar uma determinada resposta. Então, isso explica para nós por que em alguns casos eu tenho respostas ruins a certos patógenos, porque possivelmente eu estimule o TLR errado, eu produzo um padrão de citocinas que não é o melhor para aquela situação, e isso não me ajuda a combater aquele patógeno. Então, essa parte de PAMPs e TLRs é muito importante para entender o desencadeamento da resposta correta e da resposta mais eficiente. Aqui são dois exemplos de artigos científicos relacionando esses receptores, né, esses TLRs, com problemas de saúde. Aqui um trabalho da área veterinária falando de uma doença que dá em pastor alemão, tá? Relacionando modificações dos receptores TLR4 e 5 e uma associação dessa modificação com o aparecimento dessa doença nesses animais. Da mesma maneira, eu tenho aqui um outro artigo aí da área humana, relacionando os TLRs 4 e 5, tá? Isso aqui é só uma coincidência, tá? Como marcadores para problemas osteoarticulares, tá? Em pacientes idosos. Então, eu estou relacionando alterações aqui nesses TLRs com uma doença.
E aí a gente volta para aqueles sinais gerais que são reconhecidos pelo sistema imune e volta para os sinais endógenos, que a gente chama de DAMPs, né? Então, eu tenho os sinais exógenos, que são micro-organismos, por exemplo, que tem os PAMPs, e eu tenho os sinais endógenos, que são lesões teciduais, que liberam células mortas, fragmentos de célula, conteúdo intracitoplasmático. Isso não é estranho para nós, mas isso é indicativo de lesão, e isso é reconhecido, e isso induz inflamação também. A gente chama esses padrões aí de DAMPs, porque está associado com lesão e vem da palavra inglesa Damage Associated Molecular Pattern. Então, esse é o segundo caso aqui de reconhecimento que induz inflamação. Tá? Os DAMPs também são chamados de alarminas. E aí esse slide aqui é só ilustrativo, né? Não é nada que vai se pedir para as pessoas decorarem, mas aqui são alguns dos DAMPs extracelulares. Tá? Então, por exemplo, ácido hialurônico, fibrinogênio, elastina, são moléculas que é para elas ficarem num tecido coeso. Quando elas estão soltas, solubilizadas, está indicando que houve dano tecidual. Então, é possível que haja invasão, esse lugar vai inflamar. E eu tenho DAMPs intracelulares aqui, ó, tá? E tem uma série deles diferentes. E agora eu passo para falar um pouquinho das células sentinelas que eu já tinha citado aí num slide anterior, né? Qual que é a função primária dessas células? O próprio nome diz, né? Elas têm que estar em posições assim, importantes ali do corpo para conseguir detectar a invasão. Então ela não pode estar num lugar ruim para ela detectar a invasão, ela tem que estar num lugar bom. E elas vão detectar a invasão, vão destruir o agente invasor ou vão dar um grande alerta para que outras células venham rapidamente destruir esse invasor. Tá? Por isso que a gente tem a localização delas abaixo da pele e das mucosas, que são as duas grandes interfaces que eu tenho com o meio ambiente. Então, por onde que uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário pode invadir um hospedeiro? Ou é via pele ou é via mucosa. Por isso que essas células sentinelas estão sempre abaixo dessas superfícies aí, em grande número. E eu tenho basicamente três tipos celulares: os macrófagos, as células dendríticas e os mastócitos. Dessas três células aí, o que nos interessa na aula de hoje são os macrófagos e as células dendríticas. Os mastócitos, posteriormente, a gente vai ver, eles são células sentinelas importantes, mas a gente vai falar sobre eles mais no contexto das alergias. E aí eu vou fazer um breve parênteses aqui, tá? Antes de continuar na mesma linha de raciocínio. A gente está falando de várias células e algumas dessas células fazem um processo que a gente chama de fagocitose. Literalmente, fagocitose é comer alguma coisa. E no caso do sistema imunológico, é você capturar, reconhecer, capturar e destruir alguma partícula estranha, eliminando um agente invasor qualquer. Eu tenho três células que conseguem fazer fagocitose, que já foram citadas em aulas anteriores. Essas células são o neutrófilo, o macrófago e a célula dendrítica. Tá? Embora os três façam fagocitose e, portanto, eliminem micro-organismos, existe uma diferença fundamental entre os neutrófilos e as dos de baixo. Os neutrófilos eles fazem parte de resposta inata, são a primeira linha de defesa da gente e eles chegam rápido quando tem uma invasão. Quando eles fagocitam, eliminam o invasor, mas eles morrem em seguida. Então, eles são uma célula basicamente de resposta inata. Eles não desencadeiam resposta adaptativa. Já as duas de baixo é diferente. Elas são mais lentas para chegar no ponto de invasão, mas quando elas chegam, elas fagocitam e elas não morrem. Elas vão processar esse antígeno, que é quebrar ele em pedacinhos, vão pegar algum pedacinho desse antígeno e vão apresentar para uma célula especial do sistema imunológico, que é o linfócito T.
E esse evento vai desencadear a nossa resposta adaptativa, que é aquela resposta que eu quero ter, porque é a resposta da memória imunológica. Tá? Por conta disso, essas células são chamadas de APCs. É mais uma sigla inglesa, isso é um padrão internacional, né? Células apresentadoras de antígenos. E essas APCs, né, vamos ilustrar agora como é que elas funcionam. Aqui eu coloquei um macrófago, né, e eu coloquei um invasor qualquer, que eu estou chamando aqui genericamente de antígeno. Esse invasor ele tem alguma molécula que é passível de reconhecimento, então eu coloquei aqui PAMP, né? E nesse macrófago eu tenho um receptor de superfície, uma molécula que se encaixa direitinho nesse PAMP, né? Então é o famoso, nesse caso estou pegando o mais importante, que são os TLRs, né? Então tem um TLR qualquer. E é com isso que ele vai fazer isto aqui, o reconhecimento do agente. Então ele vai reconhecer como estranho graças a esse encaixe do TLR com o PAMP que está no agente invasor. E a partir do momento que ocorre esse encaixe, a célula ela vai começar a operar a fagocitose. Então ela vai ter uma alteração no citoesqueleto celular, vai englobar esse agente invasor, né? E isso vai se fechar e vai colocar o micro-organismo invasor aqui para dentro. A gente chama essa vesícula na qual o micro-organismo invasor ele está dentro de fagossomo, fago de comer, né? O micro-organismo ele não está mais do lado de fora, ele está do lado de dentro, mas ele não está morto, ele está viável ainda. O que a célula vai fazer em seguida é usar os seus lisossomos, que eles estão aqui, que são vesículas cheias de enzimas proteolíticas, e vai fundir esses lisossomos que estão no citoplasma com o fagossomo, formando o que a gente chama de fagolisossomo. E esse processo aí, ele vai se dar para que eu possa matar o agente e para que eu possa quebrar ele em pedaços que possam ser apresentados. E é isso que a gente chama de processamento do antígeno. Então aqui, nessa imagem que está maior, eu estou mostrando aqui em amarelo forte o antígeno, e esses pequenos losangos amarelos são as enzimas líticas dos lisossomos. Então eles vão triturar esse antígeno aqui, tá? Que a gente chama o processo de clivagem. E esses pedaços que estão aqui, depois a gente vai ver em detalhe em aulas posteriores, eles vão ser apresentados na membrana do macrófago por uma célula que é o linfócito T auxiliar. E a partir daí, eu vou ativar esse linfócito T e eu vou desencadear a resposta adaptativa ou adquirida. Então dá para perceber como esse processo ele é muito mais sofisticado, complexo e é mais importante no sentido de que é ele que desencadeia a resposta adaptativa. É diferente de uma fagocitose simples de neutrófilo. Visto toda essa questão sobre fagocitose, agora eu vou falar muito brevemente das duas células que fazem esse processo, que é o macrófago e a célula dendrítica. Os macrófagos, que são células abundantes e muito bem estudadas, eles têm essa gênese aqui. Eu tenho uma célula lá da medula primordial, que vai dar origem ao intermediário e que vai dar origem à célula que a gente já falou em aula, que é o monócito, que é um precursor de macrófago, só que quando ele está no sangue, a gente chama ele de monócito. Quando ele sai para os tecidos, ele pode assumir diferentes nomes, de acordo com o nosso arbítrio aí, e também diferentes funções. Então, eu vou ter, por exemplo, os macrófagos alveolares do pulmão, eu vou ter também a célula de Kupfer do fígado. Então, reparem, o macrófago do fígado ele ganha um nome especial, célula de Kupfer. Eu vou ter também os osteoclastos nos ossos, então outro nome diferente, mas é tudo macrófago. Eu vou ter os macrófagos do baço, aqui não tem nome nenhum especial. Os estiócitos no tecido conjuntivo, aqui tem nome especial.
No sistema nervoso, eles são chamados de micróglia, então ganham nomes diferentes, mas são todos o quê? Derivados de monócitos, cuja função é essa: fagocitar, processar e apresentar. Tá? Aqui, a gente tem a célula dendrítica, que não é o assunto agora desse trecho, a gente vai ver depois. Tá? Mas o que a gente está vendo agora nesse pedaço são os macrófagos. E o macrófago, ele é essa célula que faz essa fagocitose especializada, a gente já comentou, eles detectam e destroem os invasores, então fazem parte de resposta inata nesse sentido, mas ele consegue estimular a resposta adaptativa também. Tá? E ele também é a célula que faz o reparo tecidual, então aqueles tecidos que foram destruídos, lesionados ou modificados por conta de uma invasão microbiana, eles vão ser reconstituídos pela ação dos macrófagos. Aqui é um esquema mostrando o macrófago, né, com núcleo, mitocôndria, Golgi, ribossomos, retículo. Aqui é uma imagem em microscopia eletrônica mostrando a célula, né? E esse aqui é um esquema mostrando os diferentes receptores que o macrófago tem. É uma imagem que é meio assustadora, né? Você olha e fala, nossa senhora, quanta molécula que tem aí diferente. Mas no contexto desta aula aqui, a única coisa que eu quero focar são esses dois aqui receptores, esses TLR2 e 4. Os TLR são aqueles que detectam pumps, então é nisso que eu quero me centrar aqui. Tá? Então está ilustrando os receptores que os macrófagos têm para detectar patógenos invasores. E as células dendríticas são células mais especiais, né? Ela também fagocita, ela também processa, ou seja, cliva em pedaços, e ela também apresenta os antígenos. Então ela faz uma coisa semelhante ao que os macrófagos fazem. Tem algumas diferenças moleculares que não vem ao caso agora, mas o que interessa? Elas são muito mais eficientes que os macrófagos. Então elas são 100 vezes mais eficientes que o macrófago. Além disso, essas células são as únicas que conseguem ativar linfócitos T, que a gente chama de virgens, que são aqueles linfócitos T que nunca foram ativados. A única célula que consegue fazer isso é a célula dendrítica. O macrófago ele só consegue ativar um linfócito se ele tiver sido previamente ativado por uma célula dendrítica. Então dá para perceber a importância dela. Aqui é um esqueminha mostrando exatamente isso que eu falei. Então aqui eu tenho o macrófago, ele consegue ativar linfócito, mas só o linfócito previamente sensibilizado. Se eu quiser ativar um linfócito virgem, tem que ser uma célula dendrítica. E essa é uma diferença crucial aqui. Tá? Então, aqui é a importância das células dendríticas, que tem essa morfologia diferente dos macrófagos, que são mais globosos. A célula dendrítica ela tem esses prolongamentos aqui, que a gente chama de dendritos, porque eles lembram os dendritos de neurônios, porque essa morfologia torna essa célula mais eficiente para capturar um antígeno estranho. Aumenta a superfície de contato dela. É como se eu tivesse meio que uma teia de aranha para capturar um inseto. Eu tenho um espaço bastante amplo com prolongamentos e fica mais fácil capturar o agente invasor. Então a célula dendrítica é muito eficiente. E essa imagem aqui é só para ilustrar como a célula dendrítica ela é complexa. Eu tenho várias subpopulações de célula dendrítica, tá? Diferentes. Plasmocitoide, mieloide, folicular e essa chamada célula de Langerhans, que é encontrada na pele. Tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, não. Aqui é uma imagem de microscopia óptica mostrando uma célula dendrítica com os prolongamentos. Tá certo? Aqui uma microscopia eletrônica, como você faz o corte, não fica perfeito o prolongamento, mas dá a ideia de como ela é. E essa imagem aqui é uma microscopia de varredura. Eu acho essa imagem a mais didática, por quê?
ela mostra justamente os prolongamentos da célula dendrítica. Então, olha só como é interessante, parece de fato uma imagem que lembra uma teia, né? Para capturar os antígenos. Então, isso aqui é uma morfologia que reflete a função dela, essa eficiência na captura de antígenos estranhos. Por isso que a célula dendrítica ela é tão central e ela é tão estudada na imunologia. E aqui é uma imagem mostrando uma célula dendrítica na pele. Ela foi feita uma coloração especial para mostrar os prolongamentos. Aí lembrem-se, né? Célula dendrítica na pele a gente chama de célula de Langerhans, tá? Ela ganha um nome especial. E são células bem importantes, que a pele é um dos pontos de invasão microbiana. Então aqui eu consigo ver direitinho o contorno e os prolongamentos da célula dendrítica. Tá? E aqui é um último slide para mostrar o seguinte. Eu tenho duas grandes categorias de células dendríticas. Isso aqui é uma simplificação didática, que é a célula dendrítica do tipo 1 e a do tipo 2. Esta do tipo 1, ela estimula esta célula aqui, o LTH1. E a do tipo 2 estimula o LTH2. Vamos lembrar, LTH1 é o linfócito T auxiliar relacionado à resposta imune celular, que é a resposta que combate invasores intracelulares e tumores. O TH2 que está aqui é aquele linfócito T auxiliar que estimula a resposta com anticorpos, que vai combater o quê? Agente extracelular. Então, de acordo com o tipo de célula dendrítica que eu estimulo, eu posso ter uma resposta predominantemente celular ou predominantemente humoral. A gente vai ver que isso é importante, porque eu tenho algumas doenças em que a falha no encaminhamento da resposta acaba gerando uma resposta ruim e uma doença pior, que é o caso da hanseníase. Na hanseníase eu tenho duas modalidades, uma que é mais branda, porque eu aciono a resposta correta, né? No caso da hanseníase seria a resposta para o LTH1, mas infelizmente algumas pessoas, a gente não sabe bem por quê, elas acionam a resposta via TH2, cria uma resposta humoral que não é muito protetora e o quadro da doença se torna muito pior. Então, o entendimento das doenças, as diferenças individuais, passa pelo entendimento desses mecanismos celulares e moleculares da resposta imunológica. Com isso, a gente chega ao fim dessa aula e tem uma testagem vinculada a essa aula e depois a aula síncrona para a gente tirar dúvidas, discutir os pontos que ficaram obscuros e desdobrar mais a matéria e repassar os pontos que vocês queiram. Tá ok? Até lá!